Senhores vereadores e senhoras vereadoras, daremos início nesta data, 4 de junho de 2018, à 16ª sessão ordinária desta Câmara Municipal, conforme o nosso regimento interno. Solicito à vereadora Neiva Raquel Rubio, a primeira secretária, que proceda à chamada nominal do termo de presença. Termo de presença, Carlos Ivancica. Presente. Edson Donizete Marconato. Presente. Fernando de Oliveira Antônio. Presente. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Presente. Ilzanete Alencar de Souza. Jandre Dave Roncato. Presente. Leandro Felete Penati. Presente. Neiva Raquel Rubio é presente. Trutbert Alan Leite Riester. Presente. Com a presença de 9 dos senhores vereadores, declaro, em nome de Deus, aberto os presentes trabalhos, determinando em seguida a votação da ata da 15ª sessão ordinária, afixada no painel interno, conforme determina o nosso regimento. Está em discussão as atas mencionadas. Não havendo discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação da ata. Carlos Ivancica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Jandre Dave Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubio, sim. Trutbert Alan Leite Riester. De acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida ata está aprovada. Dando prosseguimento aos trabalhos desta sessão, passamos à leitura da pauta do expediente de hoje. Projeto de lei do Legislativo número 16 de 2018. Inclui no calendário oficial de eventos do município o Junho Verde, mês de conscientização para ações sustentáveis em prol do meio ambiente. Vereador autor Trutbert Alan Leite Riester. Indicação número 486 de 2018. Sugere executivo a reforma completa do parquinho infantil existente nas dependências do SEAD, ao lado do Estádio Municipal Masud Curi, pois muitas crianças gostariam de brincar num parquinho infantil acompanhado de suas mães e amiguinhos. Por isso, peço que revejam a situação do parquinho infantil ao lado do Ginásio Municipal de Esportes e que seja plantada mais gramas e árvores e reformem os brinquedos e instalem brinquedos novos para que todos os alunos que fazem uso do SEAD possam ter melhores momentos de recreação. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 487 de 2018. Sugere executivo que seja melhorada a segurança da garagem municipal, principalmente com a instalação de câmeras e equipamentos de segurança, para dar maior segurança aos funcionários públicos daquele local e para conceder aos mesmos melhores condições de trabalho. Vereador autor Edson Donizete Marconato. Indicação número 488 de 2018. Sugere executivo a possibilidade de instalar uma academia igual ao que tem no calçadão, ao lado da UBS do bairro Luiz Masud Curi, sendo que no local tem um terreno disponível para a construção da referida academia. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 489 de 2018. Sugere executivo a possibilidade de colocar os braços de lâmpadas nos postes que se encontram na rua São Vicente de Paulo, no bairro Luiz Masud Curi, pois na referida via pública só tem postes sem lâmpadas e na referida rua encontra-se vários locais escuros. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 490 de 2018. Sugere executivo para que providencie a limpeza e seja retirado o entulho e lixos da quadra do bairro Luiz Masud Curi, pois o local se encontra totalmente abandonado. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 491 de 2018. Sugere executivo que o setor responsável providencie iluminação na área de lazer que fica entre as ruas Vicentes Scanoni e Nicolino Parisi, no bairro Cambará. Muitos munícipes reclamam da inexistência de iluminação do local, tendo em vista que já se foi constatado roubos pelo referido local. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 492 de 2018.
Sugere o Executivo que notifique os proprietários dos lotes situados nos bairros Jorge Cury e Residencial Raul Cury fazerem a limpeza e capinação de seus devidos lotes. Muitos terrenos estão com um mato muito alto, ocasionando sujeira e também podendo estar levando animais peçonhentos nas casas vizinhas. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 493, 2018. Sugere o Executivo que o setor responsável providencie a pintura das faixas pare, chão, e também a colocação de placas de sinalização em todos os cruzamentos dos bairros São Cristóvão 1 e São Cristóvão 2. Muitas ruas encontram-se sem identificação nenhuma, gerando assim dúvidas entre os motoristas em relação à placa pare, podendo assim ocasionar acidentes. Vereador autor Leandro Felete Penati. Indicação número 494 de 2018. Sugere o Executivo que proceda à manutenção da iluminação no centro poliesportivo, localizado no bairro Núcleo Habitacional Monsenhor Cecílio Cury, tendo em vista que a iluminação no local está inoperante, em razão da retirada ou furto da fiação elétrica. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 495 de 2018. Sugere o Executivo que proceda à notificação do proprietário do imóvel localizado na rua Rafael Augusto de Souza Campos, Fazenda Nova Java, para que realize a capinação e construção de calçada no imóvel, conforme determinação expressa das leis municipais 2032 de 1998 e 2873 de 2015. Salienta-se que a presente indicação tem por escopo inibir a proliferação de animais peçonhentos no local, bem como proporcionar maior segurança aos pedestres que transitam pela via pública. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 496, de 2018. Sugere o Executivo a realização de operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Secundiano Ângelo Padovese, bairro Parque Bom Retiro, tendo em vista que os buracos na pavimentação asfáltica estão causando transtornos para os motoristas que trafegam pela via, bem como colocando em risco a segurança dos transeuntes da via. Vereador autor Fernando de Oliveira Antônio. Indicação número 497 de 2018. Sugere o Executivo providências no sentido de solicitar ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, para que faça uma visita na rua Leonildo Rosinelli, nas proximidades da residência de número 50, no bairro Montagnani, devido ao cheiro de esgoto que está no local, causando desconforto aos moradores. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação número 498 de 2018. Sugere o Executivo para que o departamento competente providencie a manutenção e o conserto do emissário, localizado na ponte próximo à rodoviária municipal e também na ponte da rua Moraes Barros, próximo ao edifício Itália. Vereador autor Geandre Deive Roncato. Requerimento número 43, 2018. Requer que o presente seja encaminhado ao Poder Executivo solicitando as seguintes informações. Existe algum cronograma para executar o desassoreamento das nossas represas? Se sim, informar quais as medidas que estão sendo tomadas e o prazo de execução de serviços, tendo em vista que atualmente não foi tomada nenhuma medida para melhorar nossa captação de água, para que não ocorra o racionamento e não venha a falta mais água em nosso município. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Está em discussão o requerimento número 43 de 2018, de autoria do vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação. Edson Donizete Marconato? Sim. Fernando de Oliveira Antônio? Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade? Sim. Ilzanete Alencar de Souza? Geandre Deive Roncato? Sim. Leandro Felete Penati? Sim. Niva Raquel Rubecim, Trude Pert, Alan Leite e Hesper? Sim. Resultado, total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Requerimento número 44 de 2018.
conforme meu pronunciamento na tribuna livre da sessão ordinária do dia 28 de maio de 2018, indaguei sobre uma verba que foi destinada para a construção de uma nova unidade de tratamento de água e esgoto para o nosso município no valor de R$ 5.428.278,73 de administrações anteriores. A referida verba foi recebida pelo município? Se sim, qual foi o destino da mesma? As obras foram iniciadas? Gostaria de informações detalhadas sobre esta informação. Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Está em discussão o requerimento número 44 de 2018, de autoria do vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação. Edson Donizete Marconato? Sim. Fernando de Oliveira Antônio? Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade? Sim. Luzanete Alencar de Souza? Geandre Deive Roncato? Sim. Leandro Felete Penati? Neiva Raquel Rubia, sim. Trude Pert, Alan Leite Hessler. Resultado, total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Requerimento número 45 de 2018. Requer que o presente seja encaminhado ao Poder Executivo solicitando as seguintes informações. Qual a previsão para voltar à ronda escolar em todas as escolas municipais? Tendo em vista abaixo o número de GCMs para a demanda necessária em nosso município. Existe a possibilidade de se contratar uma empresa de segurança para auxiliar essas questões de segurança em nossa cidade? Vereador autor Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Está em discussão o requerimento número 45 de 2018, de autoria do vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação. Edson Donizete Marconato? Sim. Fernando de Oliveira Antônio? Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade? Sim. Ilzanete Alencar de Souza? Geandre Deive Roncato? Sim. Leandro Felete Penati? Sim. Neiva Raquel Rubia, sim. Trude Pert, Alan Leite Hessler. Resultado, total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Requerimento número 46 de 2018. Sendo a vigilância sanitária um órgão fiscalizador e orientador do município, sugerimos as seguintes informações. 1. A vigilância sanitária é responsável pela fiscalização de locais utilizados como armazenamento de reciclagem? Sendo positiva a resposta, qual frequência está sendo realizada esta fiscalização? Quais as medidas estão sendo tomadas para que esses locais estejam de acordo com a legislação ambiental? 2. Quando há casos de surto de animais peçonhentos em determinada área, casas, comércios, indústria, depósitos de reciclagens ou bairros, é de competência da vigilância sanitária dar solução a este problema? Sendo positivas as respostas, quais as medidas estão sendo tomadas para as situações existentes? 3. Quantos e quais são os funcionários lotados na vigilância sanitária? Qual a jornada de trabalho realizada por tais funcionários? Referente às empresas alimentícias de pequena, média, grande porte e ambulantes na cidade, estão sendo fiscalizadas e orientadas sobre a forma correta de manipulação de alimentos? 5. Há algum curso que a prefeitura possa oferecer a essas empresas para trabalharem corretamente? 6. Há uma fiscalização referente aos tributos a serem pagos por essas empresas? 7. De forma objetiva, esclareça o senhor prefeito municipal qual as funções e atribuições que entende ser de competência da vigilância sanitária. Vereadores autores de Geandre Deive Roncato, Carlos Ivassica, Edson Donizete Marconato, Fernando de Oliveira Antônio, Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade, Ilzanete Alencar de Souza, Leandro Felete Penati, Neiva Raquel Rubia, Trude Pert, Alan Leite Hessler.
Está em discussão o requerimento número 46 de 2018, de autoria de todos os vereadores desta casa. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Giandre Deive Roncato. Sim. Leandro Filete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia, sim. Trude Pert, Alan Leite Riester. De acordo com a votação... De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Requerimento número 47 de 2018. Considerando a indicação de número 51 de 2017, apresentada na segunda sessão ordinária, realizada de 13 de fevereiro de 2017, sugerindo ao Poder Executivo a possibilidade de implantar ecopontos em alguns pontos específicos da cidade, considerando que os ecopontos são espaços de uso gratuito que organizam o descarte doméstico de entulhos e inservíveis, sem que o cidadão precise contratar serviços de caçambeiros, como, por exemplo, restos de materiais de construção civil, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, pneus, materiais eletroeletrônico, resíduos de podas de árvores, etc. Sendo certo que foi realizado estudos visando a implantação de ecopontos no município, todavia, até a presente data, não houve a implantação dos mesmos. Requeiro que o chefe do Executivo responda às seguintes indagações. 1. Será realmente implantado em nosso município os respectivos ecopontos? Se sim, quais locais foram definidos para a implantação? 2. Existem empecilhos para a implantação? Se sim, quais são eles? Em quanto tempo estes empecilhos podem ser contornados? 3. Há algum cronograma de trabalho no sentido de agilizar a implantação? 4. Existe algum planejamento do departamento responsável para um trabalho de conscientização da população para a forma correta de descarte de cada resíduo? Vereadores autores, Neiva Raquel Rubia e Leandro Filete Penati. Está em discussão o requerimento número 47 de 2018, de autoria da vereadora Neiva Raquel Rubia e do vereador Leandro Filete Penati. Ô, vereador, posso assinar junto? Fique à vontade. Obrigado. Eu gostaria só apenas de fazer uma observação. O requerimento é importante, mas eu gostaria de lembrar que no ano de 2018 eu reiterei um requerimento já feito em 2017, foi o requerimento número 2, eu fiz em 15 de fevereiro, com o mesmo teor, solicitando a respeito da instalação dos ecopontos e sobre o descarte de lixo. Quando obtivemos, inclusive, a resposta desse requerimento do Poder Executivo, no que diz respeito da seguinte forma: referente a descarte de restos de materiais de construção, de demolição, de móveis e outros objetos em terrenos baldios, o protocolo, existem 2 ecopontos em fases de instalação na cidade, sendo que um fica no bairro Jardim São Carlos e outro na estrada que liga Rio das Pedras Saltinho, já no início, mais ou menos 800 metros, do lado de dentro da estrada, inclusive mandando os mapas, né? Esse requerimento, nós já estávamos com ele em mãos para tornar a solicitar, por conta de que o início das operações estava previsto para o que fica em Rio das Pedras Saltinho em junho de 2018 e o do bairro Jardim São Carlos, a operação até dezembro de 2018. E quanto à logística de manutenção dos referidos locais, seriam objeto de licitação, tendo a Prefeitura realizado contato prévio com interessados do ramo para tais trabalhos. E também, quanto ao descarte de inservíveis, nós tínhamos previsto um convênio para recolhimento de pneus com a Associação Reciclanip, que até agora ainda não foi formalizado. E em relação ao descarte de lâmpadas, estas são armazenadas em local coberto na área da garagem municipal, onde encontram-se atualmente cerca de 7.000 lâmpadas usadas para descarte,
que quando a capacidade de armazenamento estiver próxima da totalidade, haverá contratação de empresa para destinação ambiental adequada. Os resíduos sólidos de construção e demolição civil terão como proposta de transbordo prévio o futuro ecoponto localizado na estrada de Rio das Pedras, Saltinho. É só para reforçar, de qualquer forma, é importante que haja o envolvimento de mais pessoas Senhor nessa presidente, cobrança no que diz respeito à tomada de medidas quanto à situação ambiental do nosso município. só para saber quando que é a resposta desse Essa última, de fevereiro de 2018, é o requerimento número 2. Eu tive também, eu falei com o atual secretário da administração, não foi bem, mais ou menos, ele explicou mais ou menos para mim o que o senhor acabou de falar, porém, ele falou que estava esperando um modelo de licitação dessas empresas que são credenciadas aí para fazer essa logística que o senhor falou. Vou aproveitar aqui também, já que se ele estiver assistindo, senhor secretário, por favor, o modelo, passa para a gente, vamos analisar. Senhor presidente, o senhor sabe se para a implantação desses ecopontos, principalmente desse que vai ser instalado no meio das casas, o senhor sabe se já tem ou se vai ser necessário de uma licença ambiental para a instalação desse ecoponto? Tendo em vista que vai colocar materiais nocivos lá, né? O que nos foi colocado foi apenas essa área de implantação, que é no Jardim São Carlos, e os espaços. E é claro que isso, no processo de licitação, é que iriam esses licenciamentos. Provavelmente tem a necessidade, sim, da licença ambiental da CETESB, né? Provavelmente. Mas precisa de uma solução, né? Salvo engano, existe intervenção do Ministério Público, inclusive nessa até situação, impedindo o prazo que precisa ser observado. Então, independente daquilo que a gente colocar, o município precisa fazer não só o estudo, que já era para ter sido feito, né? Então, assim, tudo que está sendo questionado, espera-se que já estivesse pronto, porque isso era para estar realizado e concluído há 1 ano atrás. Então, todos os estudos prévios, quando vem uma resposta dizendo onde vai ser o ecoponto, só colocando aqui, complementando o que o vereador Marconato falou, a gente espera que já tenha sido feita uma análise prévia, um estudo de impacto, se é que vai haver ambiental em cima disso, porque se a resposta já veio dizendo onde vai ser, o mínimo que se espera é que todos esses estudos já tenham sido feitos e que a licitação seja apenas para a formalização do espaço e da maneira como as pessoas vão poder descartar esse lixo. Porque isso, colocado no lugar certo e com a destinação correta, ele deixa de ser um lixo inservível em muitos casos, para que isso seja reutilizado, inclusive em processos para criações de novos materiais, né? A preocupação minha é porque lá é no meio das casas. Nós temos o prazo definido, no caso, junho de 2018, para o ecoponto localizado lá no Rio das Pedras, Saltinho, que está aí vencendo. Inclusive, só para complementar uma informação. E depois, de dezembro, o do São Carlos, né? Inclusive, só para complementar uma informação, a gente teve o conhecimento que a empresa Raizen está tendo problemas com o Ministério Público por descartes irregulares, lá no bairro Recanto Universitário. Então, fica a dica aí, senhor prefeito. Vamos lá, vamos trabalhar. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal para a votação, Edson Donizete Marconato? Sim. Fernando de Oliveira Antônio? Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade? Sim. Ilzanete Alencar de Souza? Geandre Deive Roncato? Sim. Leandro Felete Penati? Sim. Neiva Raquel Rubecim, Trudipert, Alan Leite Resta? Sim. Resultado, total de sim, 8. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado. Dando prosseguimento aos trabalhos desta sessão, solicito à vereadora Neiva Raquel Rúbia que proceda à leitura do versículo bíblico.
Boa noite a todos. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Que Deus abençoe sua vida. Obrigado, boa noite. Declaro livre a tribuna aos senhores vereadores para suas manifestações pessoais, conforme livro de inscrição de oradores. Com a palavra, o senhor vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Senhores vereadores, boa noite, em nome do presidente. Boa noite. Vereadores e vereadoras, né, autoridades da casa, público presente, sejam bem-vindos, funcionários, guarda municipal, mais uma vez parabéns, né? Então, de parabéns, sempre trabalhando aí, pela nossa população aí. Senhor Roque, família Nardelli, está sempre com a gente. A Cris tem que vir mais aqui, tá? Daniela, falei com ela hoje. O Ramon já é da casa, o Marcelo já é nosso aqui já também, né? Demais. Então, eu queria falar um pouquinho sobre as lâmpadas lá do Luiz Massu de Cura. Eu estou pedindo, cobrando, faz um ano e 6 meses já que eu estou nessa casa, já que eu entrei me cobraram lá. Eu fiz o pedido, sempre que eu vou lá está em licitação, nunca sai essa licitação. Acho que é 6 braços de lâmpada, está escuro lá, tem um rapaz que tem um depósito de gás lá, sempre para na minha casa e me cobra. E eu, como vereador do bairro e presidente do bairro, sou cobrado e estou para isso aí. Certo? Eu queria que o pessoal da prefeitura visse o que está acontecendo com essa licitação que nunca sai. Na Edir Macedo eu vou lá também e pessoas me param e me cobram. E com razão, os vereadores não pediram. Eu falei, não só eu, demais vereadores pediram. Mas a gente cobra, quem faz é o poder público. O vereador não tem capacidade de chegar e falar, cobrar e já fazer. A gente passa no lugar, as pessoas estão cobrando, não só eu, os demais vereadores, e nós estamos tomando pancada, senhor prefeito. Pede para quem é responsável ver o que está acontecendo com essa licitação aí. Será que é tão caro um braço de lâmpada? Acho que não é muito caro, né? Porque lá não tem como pôr as lâmpadas, não tem os braços de lâmpada. Essa aí, Luiz, é da quadra aqui em frente ao velório municipal, subindo a Joaquim Leite ali, Ramon, aquelas fotos lá. Queria que também se pudesse dar uma atençãozinha ali, porque está feio ali, tudo quebrado, o piso está ruim também ali, o chão. Até vou fazer o pedido para a próxima semana, uma indicação, né, para que ele tome uma providência isso aí. E tem os lixos lá de cima também. Massu de Cura, gente, Dona Rosina, tudo bem que não é o prefeito, mas ali onde vai é lixo? Onde vai é lixo? Depósito de lixo. O campinho do Massu de Cura virou um depósito de lixo lá. Hoje eu passei lá, tem 3, 4 colchões jogados, televisão velha, geladeira jogada. Olha como que está. Viu? Agora a rua de casa também, lá na frente, no Luiz Massu de Cura também, está a mesma coisa. Eu queria que a prefeitura tirasse um comissionado aí e colocado para fiscal, né? Para ver essas coisas aí, o que está acontecendo, né? Tem tantos comissionados aí, não sei quanto que tem, que eu vou fazer um requerimento sabendo quanto que tem aí, e nada, a gente faz aqui, já estamos em 500 pedidos já, não está resolvendo nada. E outra coisa, do Luiz Massu de Cura, foi colocado no jornal que lá tinha feito a operação tampa-buraco. Eu queria que alguém me mostrasse onde que foi, porque lá eu passo todos os dias e não vi um buraco tampado lá, do Luiz Massu de Cura. Até eu conversei com o prefeito semana atrasada, ele falou, não, a semana que vem vai, já passou a semana, não foi. Hoje eu estava lá, fui cobrado de novo. E eles têm que me cobrar, que eu, além de ser vereador do bairro, sou representante do bairro também. Então eu tenho 2 funções no bairro ali. E eu quero que eles é para mim cobrar mesmo, que eu ganho para isso também. É para ser cobrado mesmo. Também estamos cobrando uma academia lá no bairro Luiz Massu de Cura, não tem nada lá, não tem academia, não tem nada para aquele pessoal lá. Ali tem mais ou menos umas 900 casas. Acho que tem bastante gente ali que merece também trabalhar um pouco no bairro ali, né? Dona Rosina Massu de Cura não tem nada. O postinho está lá, diz que vai abrir, toda semana vai abrir, nunca abre também aquele postinho lá. Sobre também o assessoramento da nossa água da cidade aqui, eu queria uma explicação aí desse requerimento que a gente fez aí. Porque ninguém mexe na água, né, gente? Entra prefeito, sai prefeito, ninguém mexe na água, né? Daqui a pouco nós estamos sem água, gente. A riqueza nossa é a água. Daqui a pouco não temos mais água para beber, porque ninguém investe na água. Paulinho Bailo. Depois nós temos que conversar também. Quer ver um outro também que eu pedi?
Você passou as outras fotos também, né, Luiz? Da rua São Vicente de Paula, lá do Luiz Massudo de Cury, da quadra também, né? Sobre o requerimento que eu fiz também, sobre aquela verba que veio, eu acho que não veio, e se veio ou não veio, eu quero saber. Eu sou vereador, acho que eu tenho o direito de saber. 5 milhões e pouco, não sei se veio ou não veio. Vou querer saber agora, que eu fiz o requerimento, agora a gente vai ver se veio esse dinheiro ou não. Obrigado. Então, também sobre a ronda escolar, eu queria que a prefeitura tomasse alguma providência. Eu sei que estão com pouco pessoas trabalhando na Guarda Municipal, ou contratar mais, ou uma empresa para fazer as escolas. Muitas mães estão reclamando, gente. Muitas mães estão reclamando que vai buscar seus filhinhos em tempo de ser atropelada porque não tem uma pessoa ali para ajudar elas, auxiliar elas, né? Aqui no Barão também tem muita gente reclamando. Eles estão subindo na calçada porque não tem lugar de parar os carros, estão sendo notificados. Certo, então ali também teria que fazer alguma coisa, tomar providência ali também, aqui perto do Barão. Faz um concurso pega mais. Ou então volta a empresa que fazia. E outra, sobre a frente de trabalho, por que não voltar essa frente de trabalho? Por que não dá emprego para as pessoas de Rio das Pedras que precisa? Aí dá para um cara lá de São Paulo, gente, que ninguém nem sabe quem é essa pessoa. Eu fiz o requerimento até agora não veio. Estou esperando esse requerimento, que já fez 30 dias já, viu? Abriu uma frente de trabalho. Tem bastante gente que precisa trabalhar aqui na nossa cidade. Então tem que dar emprego para as pessoas da cidade que precisa. Que ninguém quer estar na porta de prefeitura pedindo cesta básica. Ninguém quer estar lá pedindo cesta básica, pedindo, pelo amor de Deus, um leite. Acho que se a pessoa trabalha, ela não precisa estar correndo lá. Fica a dica aí, senhor prefeito e seu secretário. E muito obrigado e boa noite a todos. Sejam bem-vindos, tá? Com a palavra o vereador Leandro Felete Penati. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, Guarda Municipal, público presente, internautas, boa noite. Lá no começo do nosso mandato, ano passado, acho que eu e mais em parceria com 2 vereadores, o Nabuco e o Dr. Fernando, acrescentamos na lei orgânica do município, no artigo 61A, Canela, que altera a redação dos artigos, né, incluindo um programa que chama Programa de Metas. Qual é o principal intuito disso? Apresentará o programa de metas de sua gestão, o prefeito eleito ou reeleito, até 90 dias após a sua posse, que conterá as prioridades, as ações estratégicas, os indicadores e suas metas para cada um dos setores da administração pública municipal, observando, no mínimo, as diretrizes de sua campanha eleitoral. Essa lei foi publicada em 8 de março de 2017 e nós demos aí 90 dias para o prefeito cumprir. Infelizmente, não cumpriu. Cadê seu prefeito? Vamos lá, já falamos agora aqui. Queremos saber as suas metas do seu governo, até agora nós não vimos. Vamos lá. Muita gente, durante a nossa campanha, nós falamos. A população espera uma resposta do poder público. Vamos lá, seu prefeito. Vamos responder à população. Queremos seriedade, transparência na gestão. Vamos lá. E ainda fala, universalização do atendimento dos serviços públicos municipais, com observância das condições de regularidade, continuidade, eficiência, rapidez e cortesia no atendimento ao cidadão. Nós não estamos vendo isso. Vamos lá, vamos lá. Só queria dar esse toque porque acho que é possibilidade de fazer um requerimento, doutor? Há possibilidade de fazer um requerimento sobre isso?
Farei então um requerimento e quero essas respostas. Muito obrigado, boa noite. Com a palavra, o vereador Carlos Ivan Sica. Senhores vereadores, senhoras vereadores, público presente, saúdo a todos e a todos. Eu faço uso rapidamente da palavra para reverenciar o Dia Mundial do Meio Ambiente, que é comemorado todo dia 5 de junho. Esse dia é comemorado desde 1972, a partir da Conferência das Nações sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo. O objetivo desta data é chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais que antes se julgava inesgotável. Cuidar do meio ambiente está diretamente relacionado com a qualidade de vida. E por conta dessa preocupação, devemos agir com responsabilidade para deixarmos um mundo melhor para aqueles que vierem depois de nós. É preciso dar muita atenção aos nossos recursos naturais, dando-lhes o cuidado necessário, pois a qualidade de nossas vidas depende de sua preservação e certamente nossas gerações futuras agradecerão imensamente. Infelizmente, a realidade com a qual nos deparamos no nosso município ainda é preocupante, pois ainda não temos o tratamento de esgoto. Nossos recursos naturais ainda não recebem uma atenção merecida. Vejam o estado da nossa represinha, a represinha da Dona Rosina, nascente do rio Tijuco Preto, um valor histórico e natural. Histórico por quê? Histórico porque a nossa cidade nasceu às margens do Ribeirão Tijuco Preto. Dentre os principais problemas que afetam o meio ambiente, podemos destacar o descarte inadequado de lixo, a falta de coleta seletiva e de projetos de reciclagem, consumo exagerado de recursos naturais, desmatamento, falta e o desperdício de água e o esgotamento do solo. São problemas antigos, não são problemas criados agora. São problemas antigos, mas que exigem ações imediatas. E por conta disso, nós, em especial, esta Câmara Municipal, estamos não apenas assistindo essa situação, nós estamos tomando atitude frente a esses problemas. Junto ao Departamento do Meio Ambiente, com projetos de preservação ambiental de gestão sustentável, apresentamos e já desenvolvemos 3 sobre o projeto Adote uma Nascente, para assegurar que as nossas nascentes sejam preservadas. Temos atuado junto às nossas áreas verdes na recuperação. Agindo junto ao Departamento de Meio Ambiente, fizemos indicações para solucionar problemas causados pelos pneus inservíveis. Acabei de ler a nossa indicação já desde 2017. Estamos presentes nas comunidades, estimulando a conservação e a limpeza das praças e ruas dos bairros. Criamos o Conselho Municipal do Meio Ambiente e o Fundo do Meio Ambiente.
Assumimos o compromisso e vimos lutando com muita intensidade o projeto de recuperação da represinha Dona Rosina, inclusive com um requerimento de autoria minha e do Dr. Fernando, datado de 2017, de 19 de outubro de 2017, questionando a atual situação com os laudos existentes e solicitando as providências e aguardando que as medidas sejam brevemente tomadas, porque é o nosso sonho que essa nossa represinha, que foi a primeira fonte de captação de água no município do Rio das Pedras, pelo seu valor histórico, pelo seu valor natural, seja logo recuperada. Assumimos e participamos de projetos educacionais, como o projeto Gota d'Água, junto aos alunos da rede municipal. Também estamos começando a desenvolver, junto com outros vereadores e com a sociedade civil, um projeto que chama Monitorando o Meu Tijuco, que é o acompanhamento do Rio Tijuco Preto, acompanhamento sobre toda a questão do Tijuco Preto, para quem sabe a gente conseguir uma situação mais agradável dentro de pouco tempo. Fizemos e continuamos a fazer indicação para a melhoria da nossa questão ambiental. Tomamos a palavra a respeito, de agora no dia 11 de maio, a respeito do fogo, tanto urbano quanto nos canaviais. Problemas que nesse período de maio a setembro vem causando problemas de saúde aos nossos munícipes. A gente tem ouvido muita reclamação sobre a fumaça, pessoas que não têm muita consciência e acabam colocando fogo quando promovem a limpeza nos terrenos. O Dia Mundial do Meio Ambiente é uma data que merece bastante destaque. Entretanto, não basta plantar uma árvore ou separar o lixo nesse dia. É necessário que sejam feitas campanhas de grande impacto, que mostrem a necessidade de mudanças imediatas nos nossos hábitos de vida diária. A educação é o caminho. A educação é o caminho. É fundamental que cada um faça a sua parte e que todos assumamos uma postura de responsabilidade ambiental, pois só assim conseguiremos mudar o quadro atual. Hoje, ou melhor, amanhã, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, mas depois de amanhã, e depois, também é o Dia do Meio Ambiente. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Trudbert Alan Leite Riestre. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, guarda municipal, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Gostaria de aproveitar o gancho aqui de que todos estão falando em relação a essa conscientização do meio ambiente, né? E eu gostaria também de falar sobre, hoje eu estou entrando com um projeto que, na verdade, eu quero incluir no município de Rio das Pedras, o projeto Junho Verde, que é o mês de conscientização das ações sustentáveis em prol do meio ambiente, que é o assunto que nós vemos debatendo aqui ao longo das últimas semanas. E qual é o intuito desse projeto, na verdade? Um deles é que nós desenvolvemos ações sustentáveis em prol do meio ambiente e que a celebração desse evento ele possa ser desenvolvido e divulgado pelas entidades representativas do município através de projetos e demais atividades voltadas à formação e desenvolvimento de ações sustentáveis condizentes à promoção do meio ambiente. Amanhã, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Mas ontem foi o Dia Nacional da Educação Ambiental. Então não adianta só a gente lembrar da consciência, do Dia do Meio Ambiente, sem lembrar do dia da conscientização e de praticar
a questão do meio ambiente, que é o que está sendo deixado de lado por alguma meia dúzia da população que consegue fazer um estrago enorme na cidade de Rio das Pedras. E também, nesse mês de junho, nós temos também o Dia dos Catadores de Materiais Recicláveis, que é no dia 7 de junho. E no dia 17 de junho, o Dia do Combate à Desertificação e à Seca. Então não adianta só nós falarmos só sobre o meio ambiente e deixarmos essas outras coisas também um pouco de lado. Eu gostaria de estar justificando um pouco a entrada desse projeto, que a exposição justificativa, ela diz o seguinte: é importante a conscientização na dimensão dos impactos gerados pelo homem. O Dia Mundial do Meio Ambiente é uma data que merece bastante destaque no calendário mundial. Mas não adianta só lembrar no mês de junho e a gente deixar todos os outros dias para trás e todo mundo continuar jogando as coisas, que nem eu vou mostrar umas fotos aí que a gente se deparou com algumas situações. Então é importante a conscientização, é importante a educação ambiental e a preservação do meio ambiente, ela é estabelecida na nossa Constituição Federal de 88, com o seu artigo 225, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem do uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e as futuras gerações. Você coloca um pouquinho as fotos, Luiz? Faz favor. A gente andando na cidade acaba se deparando com certas situações e de alguns munícipes que acabam chamando a atenção da gente. Aqui talvez está difícil de vocês entenderem onde é, mas vocês já vão saber já. Ali no Distrito Industrial do Cambará, a gente tem uma ponte, deixa aí um pouquinho, tem uma ponte ali perto, né, onde o pessoal acaba passando muito ali, e um morador me chamou a atenção pelo seguinte: se a gente olhar de cima aqui, a gente vai ver, pare um pouquinho, Luiz, aqui de cima tem uns galhos aqui, muito grande aqui, e está impedindo a passagem da água, na verdade. Por quê? Do lado direito da foto lá, a gente tem a água corrente que vem vindo, mas do lado esquerdo aqui, a água não está conseguindo voltar. Quando enche um pouquinho, ela para do lado esquerdo aqui, porque aqui tem uma grande quantia de entulho, lixo orgânico, sacolinha, privada, cama, tem de tudo ali, você imaginar. Pode passar a foto, Luiz. Então, o morador ele pediu para que eu fizesse a indicação para que pudesse, olha, esse é o trecho onde a água está passando e mais à frente. Então não é água, mas ela vira esgoto a partir do momento que as pessoas jogam as coisas ali. Ó. Tá ali tem de tudo, marmita, lixo, tem de tudo ali. Então, aonde... Para aí um pouquinho, Luiz, olha lá. Ó, ali a gente não consegue ver a manilha. Está tudo parado ali, a água parou, ficou depositada ali, está cheio de lixo ali, esses dias não está chovendo, e os moradores ali daquela região estão preocupados, porque a água está parada ali na região com lixo, que na verdade... O problema é que nessas regiões a gente se atenta, a gente não está na época aqui agora do mosquito Aedes aegypti, só que a gente precisa se preocupar com uma coisa. Na verdade o mosquito é transmissor, só que nesse local onde a água fica parada com lixo, ele favorece que seja proliferado o vírus aí que fica nessa região. Então, nós precisamos se atentar a isso, porque além do Aedes aegypti, aí nós temos outros que podem transmitir a chikungunya, a zika e outras coisas. Então os moradores ali estão preocupados. Eu não fiz indicação ainda, mas vou estar fazendo sobre essa questão. Luiz, pode passar um pouquinho o restante das fotos? E agora para aí um pouquinho. Eu estou preocupado com alguns lugares que a gente anda na cidade. Se alguém conseguir observar aqui, essa aqui é a nossa rua aqui lateral, né? A Moraes Barros aqui. Ali, se a gente perceber, onde tem a Paixão de Cristo ali, a calçada termina ali o asfalto. Só que ela, se pegar ali, ela vai até lá embaixo na ponte, até perto do Carvalho Material de Construção. Só que ela para bem naquela região. Passa para frente um pouquinho, Luiz. Essa foto agora, aqui ó, é onde termina a calçada e continua os dois lados. Pode passar, Luiz. Então a gente não tem calçada nesse ponto e a gente está, e a gente está na região central
de Rio das Pedras. Então a gente vê muita gente passando com dificuldade, quando chove fica barro, então está meio complicado das pessoas passarem nessa região, já que é uma região central. Eu só não entendi porque que a calçada, o dono talvez deve ser o mesmo, ou não, precisamos até verificar isso, porque a calçada parou ali, mas não continuou naquela outra região ali. E aí uma área central, onde tem um fluxo enorme de pessoas durante o dia. Então a gente precisa verificar isso. Pode passar, Luiz, a foto, ó. Parei um pouquinho. Essa foto aí, eu vou passar outras fotos, isso aí é uma calçada. Eu queria ver alguém andar ali. Eu acho que nem alpinista anda nessa calçada. Passa a outra aí, Luiz. Aí. Só que o que me chama a atenção, que essa calçada, ela está em frente de uma escola. Passa outra foto, Luiz. Pode passar outra. Aí, que é a escola do Cambará. Agora, no final da tarde, que está escurecendo mais cedo, as crianças saem da aula, uns vão para o lado do muro aí do Cambará, para pegar o ônibus, e uma grande parte não consegue nem transitar aí. Então o trânsito é intenso no final da tarde, porque nós temos uma academia ali, o pessoal frequenta bastante ali. E o que acontece? Então você tem carros parados na beira da calçada e a pessoa não consegue transitar nessa calçada. Passa, Luiz, tem uma outra foto que está mostrando melhor ela por inteira. Vê se você acha. Vai clicando aí que a gente vai achando. Não é essa, não. Vereador, oi. Eu fiz 3 pedidos também aí. Parece que é da Fata Bianchini. É muito bom, é bom que todos façam. Precisava ser estudado essa trava, ou uma única, ou que não pudesse parar de um lado ali, talvez, né, para ajudar essa questão. Então, eu vou estar fazendo uma indicação para que seja visto, talvez, de quem quer esse terreno, para que seja comunicado a necessidade de ser feito aí uma calçada, porque está com bastante dificuldade aí. Tem uma outra foto, mas eu acho que a gente não conseguiu colocar ela aí. E essa foto mostra ela por inteiro. Então, seria bom que fosse feito alguma coisa urgente ali, porque as pessoas não estão conseguindo naquela região. Luiz, já passou todas as fotos? Eu acho que tinha uma outra aí. Essa foto aí, hoje eu estive ali na Vila Kennedy, até o senhor Roque está aí. Na frente da casa do senhor Roque tem esse buraquinho aí, ó. E tá difícil do senhor Roque até dormir lá, porque ele está reclamando que o pessoal está deixando o cárter lá do carro lá, cada vez que passa ali. E o problema só do buraco é a questão que muitos estão desviando para cima da calçada aqui. E fica difícil, porque do lado de lá já não tem calçada. Essa calçada aqui já é pequena, então o cara quer desviar, não consegue, vem para cá. Então, antes que aconteça aí um acidente aí, a gente vai estar fazendo uma indicação para que seja feito alguma coisa nessa situação aí, que está meio complicado esse buraco aí. É uma região de fluxo intenso e precisa ser resolvido o mais rápido possível. Tem mais foto, Luiz? Acabou? Então, eu queria chamar a atenção para essas situações aí que a gente está vendo, né? As calçadas tem alguns pontos aí que está com muita irregularidade, está dificultando das pessoas estar andando. E quando a gente encontra essas pessoas, o mínimo que elas fazem, por favor, o problema meu é isso aí, eu passo todo dia aí, não consigo passar, tenho dificuldade quando chove. Então, pedir aí para que a secretaria competente aí observe com um pouco mais de carinho isso e possa resolver esses pontos que estão mais com dificuldade aí e outros que também. Agora, eu até vou averiguar um pouco sobre essa questão, porque a gente não tem uma lei que fala sobre a questão a obrigatoriedade de construir uma calçada, alguma coisa assim? Existe alguma situação nesse sentido, mas eu não estou vendo um número exato de calçadas que estão sendo feitas no último tempo, eu não estou observando. Oi, senhor Maconato. De 98. Então nós precisamos estar vendo essa questão, porque a gente está numa área central, está difícil, nos outros bairros também a gente tem outras situações que a gente depara com isso, mas temos terrenos, eu tinha até passar uma foto com uma pessoa na rua
Menegatti Monteiro, lá na Dona Rosina, pediu para mim passar, só que a foto saiu escura, eu não consegui passar aí. A calçada da pessoa também está intransitável, a dela está normal, agora o vizinho não tem como você passar. E está entrando bicho também, não conseguem transitar, então a gente está fazendo essa indicação para que seja feita alguma coisa nesse sentido. Hoje é só isso. Muito obrigado, boa noite a todos. Senhor presidente, eu pedi a consulta do plenário para suspender os 15 minutos regimentais, intervalo. Atendendo a solicitação do vereador Leandro Filete Penati para a suspensão dos 15 minutos regimentais, solicito à vereadora Neiva Raquel Rubia, primeira secretária, que consulte o plenário através da chamada nominal dos senhores vereadores. Chamada nominal, Carlos Ivancica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Zanete Alencar de Souza. Geandre Dave Roncato. Sim. Leandro Filete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia, sim. Trude Pert, Alan Leite Riesser. Sim. Tendo a concordância do plenário, daremos então continuidade nos trabalhos desta sessão, passando a leitura, a discussão e votação da pauta da ordem do dia de hoje. Eu já falei. Antes de iniciarmos a votação dos projetos de decretos do Legislativo de número 6 a 20 de 2018, constante da pauta da ordem do dia de hoje, consulto o plenário sobre a possibilidade de realizar a votação dos mencionados projetos em bloco, sendo que todos versam sobre o mesmo assunto, que concede o título de cidadão riopedrense. Lembrando que antes de votarmos, será lido o nome do referido homenageado e a autoria do projeto de decreto legislativo. Chamada nominal para a concordância da votação em bloco. Carlos Ivancica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Zanete Alencar de Souza. Geandre Dave Roncato. Sim. Leandro Filete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia, sim. Trude Pert, Alan Leite Riesser. Sim. Resultado, total de sim, 9. Tendo a concordância do plenário, passamos então à leitura, discussão e votação em bloco dos projetos de decretos legislativos de número 6 a 20 de 2018. Projeto de decreto legislativo número 6 de 2018, de autoria do vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade, concede título de cidadão riopedrense a José Rodrigues dos Santos. Projeto de decreto legislativo número 7 de 2018, de autoria do vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade, concede título de cidadão riopedrense a Valmírio Antônio de Souza. Projeto de decreto legislativo número 8 de 2018, de autoria da vereadora Ilzanete Alencar de Souza, concede título de cidadão riopedrense a Adeilde Gomes da Silva. Projeto de decreto legislativo número 9 de 2018, de autoria da vereadora Ilzanete Alencar de Souza, concede título de cidadã riopedrense a Vanúzia Andrade da Silva. Projeto de decreto legislativo número 10 de 2018, de autoria da vereadora Neiva Raquel Rubia, concede título de cidadã riopedrense a Matilde Aparecida Beliz Joia. Projeto de decreto legislativo número 11 de 2018, de autoria da vereadora Neiva Raquel Rubia, concede título de cidadão riopedrense a Sebastião Braz Victoriano. Projeto de decreto legislativo número 12 de 2018, de autoria do vereador Geandre Dave Roncato, concede título de cidadã riopedrense a Maria Aurora Santana Conrado de Lemos. Projeto de decreto legislativo número 13 de 2018, de autoria do vereador Geandre Dave Roncato, concede título de cidadão riopedrense a Willy Black Betoni. Projeto de decreto legislativo número 14 de 2018, de autoria do vereador Leandro Filete Penati, concede título de cidadão riopedrense a Márcio Joel Rodrigues.
Projeto de decreto legislativo número 15/2018, de autoria do vereador Leandro Felete Penati. Concede título de cidadã riopedrense a Sônia Aparecida dos Santos Oliveira. Projeto de decreto legislativo número 16/2018, de autoria do vereador Carlos Ivassica. Concede título de cidadão riopedrense a Edmilson Chagas Eleonor. Projeto de decreto legislativo número 17/2018, de autoria do vereador Carlos Ivassica. Concede título de cidadã riopedrense a Lúcia Aparecida Alves Faria. Projeto de decreto legislativo número 18, de autoria do vereador Fernando de Oliveira Antônio. Concede título de cidadão riopedrense a Anselmo Cardoso Martiniano. Projeto de decreto legislativo número 19 de 2018, de autoria do vereador Edson Donizete Marconato. Concede título de cidadão riopedrense a José Olímpio Silveira Moraes. Projeto de decreto legislativo número 20 de 2018, de autoria do vereador Edson Donizete Marconato. Concede título de cidadão riopedrense a Elvésio Raimundo dos Santos. Parecer conjunto das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, legal e conveniente. Está em discussão os projetos de decreto legislativo de número 6 a 20 de 2018. Encerrada a discussão, passamos à votação em bloco. Chamada nominal para a votação dos referidos projetos em bloco. Carlos Ivassica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Jeandre Deive Roncado. Sim. Leandro Filete Penati. Sim. Niva Raquel Rubecim. Trude Pert, Alan Leite Riestre. Resultado, total de sim, 9. De acordo com a votação dos senhores vereadores, os referidos projetos de decreto legislativo de número 6 a 20 de 2018, que concedem títulos de cidadão riopedrense, estão aprovados em bloco por unanimidade. Antes de encerrar esta sessão, informo a todos que, na sequência, realizaremos a 6ª sessão extraordinária, cuja pauta da ordem do dia será do projeto de lei do Executivo número 14 de 2018, que autoriza o município de Rio das Pedras a conceder subvenção social à Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Piracicaba, AUMA, e dá outras providências. Concluída a leitura, discussão e votação da pauta da ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão. Agradeço a todos. Boa noite.